Classificação. Os piolhos pertencem ao reino Animalia, filo Arthrópoda, classe Insecta e ordem dos Pteroptera. As subordens de importância na medicina veterinária são o Amblycera, que são os piolhos mastigadores com antenas escondidas, Echinocera, que são os piolhos mastigadores com antenas livres, e o Anoplura, que são os piolhos sugadores. Os piolhos mastigadores são chamados também de malófalos. Em sua biologia, podemos destacar que passam a vida nos pelos ou penas dos hospedeiros. Eles se alimentam das bárbulas das penas e de células de descamação da pele. São hemimetábulos, ou seja, a metamorfose é incompleta. A infestação é feita por contato direto e fômites. Fora do hospedeiro, sobrevivem de 3 a 7 dias. No hospedeiro, podem viver de 20 a 40 dias. A maior infestação vai ocorrer no inverno, já que a temperatura menor gera a aglomeração de indivíduos hospedeiros. Eles têm alta especificidade se tratando de hospedeiro. O mesmo hospedeiro pode ser parasitado por várias espécies de malófago, mas dificilmente uma espécie adapta-se em outro hospedeiro que não o seu. Tem preferências por determinadas regiões do corpo. Suas fases da vida consistem em ovo, ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3 e adulto. Morfologia geral da subordem Amblycera. Pálpebras e maxilares estão presentes. As antenas estão divididas em 4 segmentos e possuem facetas antenais. Ciclo biológico geral. A fêmea fertilizada faz a postura dos ovos, chamados lêndias. A fêmea produz uma substância cimentante nas suas glândulas coletéricas que possibilita que os ovos fiquem colados aos pelos ou penas. Após uma semana, as lêndias eclodem, dando origem às ninfas de primeiro estágio, que apesar de se parecerem com adultos em tamanho menor, são pouco quitinizadas, com segmentos torácicos e abdominais não tão visíveis e sem edago, que é o órgão copulador ou gonopódios. O ciclo todo ocorre em torno de 20 dias. As principais famílias da subordem Amblycera são Menoponidae, Bopide e Gyropide. Na família Menoponidae, temos o gênero Menopon, espécie Menoponganine. Principais hospedeiros são as aves. Tem preferência pelas penas do peito ao longo das hastes. Em grandes infestações, as penas do peito ficam bastante danificadas. Morfologia. Tem em média 2 milímetros. Não apresenta processo espinhoso na cabeça. Possui, na face ventral, 2 tufos de cerda em um dos segmentos do abdômen. Antenas com 4 segmentos. São ápteros, ou seja, não possuem asas. No abdômen, tem uma fileira de cerdas em cada segmento dorsal. Os tarsos apresentam 2 garras. Ainda na família Menoponidae, temos o gênero Metacanthus, espécies Metacanthus extramineus, Metacanthus pallidulus e Metacanthus cornutus. Como hospedeiros, tem as aves. São parasitos de galinhas, perus, fazões e, excepcionalmente, os pombos. Tem como preferência a região da cloaca, onde podem provocar microhemorragias. Já o Metacanthus pallidulus prefere a região da cabeça. A postura dos ovos é feita na base das penas. Morfologia. Apresentam 2 fileiras de cerdas longas e curtas nos segmentos abdominais dorsais, cabeça com 2 espinhos, antenas com 4 segmentos e apresentam pálpebras maxilares. Família Bupide, gênero Heterodoxus, espécie Heterodoxus spinii. Principal hospedeiro, cão. Morfologia. Possuem cabeça triangular, pálpebras e maxilares, 2 garras no tarsus, têmporas estreitas, não salientes, cabeça com 2 espinhos na face ventral e implantados junto à base dos pálpebras maxilares. O protórax é livre. Possuem uma fileira de cerdas longas no abdômen. Família Gyropide. Espécies Glidicura distinctus, Glidicura lindofoi e Glidicura porceli. Hospedeiros porquinho da Índia, preá e outros roedores. Morfologia. Patas sem unhas no tarso, 5 pares de estigmas respiratórios, pálpebras com 2 segmentos e cabeça mais longa que larga. A subordem Ichnocera é classificada como piolhos mastigadores com antenas aparentes e apresentam 3 famílias de importância veterinária: a família Pelopteridae, Trichodectidae e Boviculidae. Suas principais características morfológicas são pálpebras maxilares ausentes, antenas filiformes, com 3 segmentos em piolhos que parasitam os mamíferos e 5 nos piolhos que parasitam as aves.
e não apresentam fosseta antenais, tendo antenas livres. A família Philopteridae apresenta antenas com 5 segmentos e tarso com um par de garras, sendo os principais gêneros dentro dessa família Cuclotogaster, Lipeuros, Goniodes, Goniocotes e Columbicula. A espécie Cuclotogaster heterographes é um piolho de corpo arredondado, com cabeça grande e delgada. Os machos medem aproximadamente 2,5 milímetros e as fêmeas 2,6 milímetros de comprimento. O abdômen é longo e delgado no macho e com formato de barril na fêmea, com placas tergais laterais e de coloração castanho escuro, 3 cerdas longas que se projetam de cada lado da superfície dorsal da cabeça. O gênero Lipeuros são piolhos de coloração cinza, encontrados próximo à pele na região inferior das grandes penas da asa. A espécie Lipeuros componis é uma espécie que mede aproximadamente 2,2 milímetros de comprimento e 0,3 de largura. A cabeça é longa e arredondada na região anterior. As pernas posteriores são 2 vezes mais longas que os 2 primeiros pares de pernas e possuem poucos pelos dorsais no abdômen. O gênero Goniodes, os piolhos têm tamanho muito grande, de coloração castanha, com machos que medem de 3 a 4 milímetros, enquanto as fêmeas aproximadamente 5 milímetros de comprimento. A cabeça é semelhante a um chapéu, com cerdas longas nas extremidades laterais. O outro gênero, Goniocotes, da espécie Goniocotes gallinae, é um dos menores piolhos encontrados nas aves domésticas, com aproximadamente 0,7 a 1,3 milímetros de comprimento. Ele apresenta uma coloração amarelo pálida, com corpo em formato circular, cabeça e têmporas levemente arredondadas e 2 cerdas longas, e também apresentam poucos pelos no dorso do abdômen. O gênero Columbicula, a maioria das suas espécies apresentam dimorfismo sexual das suas antenas, no caso dos machos. O escapo é grande e o terceiro segmento é expandido distalmente. A cabeça apresenta uma placa cefálica dorso anterior bilobada distinta, com um par de cerdas médio-anteriores largas direcionadas para a frente. Na espécie Columbicula columbae, é um piolho delgado, de coloração amarelo pálida, que mede em geral de 2 a 3 milímetros de comprimento. A cabeça dos machos apresenta um longo par de cerdas. Na família Trichodectes contém os gêneros Felícolas, que são os piolhos encontrados nos gatos, e o Trichodectes, que são encontrados em cães e primatas. Eles apresentam 3 segmentos antenais e uma garra em cada taço. Na espécie Felícula substratus, o piolho apresenta coloração bege e amarela. Os adultos medem de 1 a 1,5 milímetros de comprimento. O formato da cabeça é característico, sendo triangular e pontiagudo na região anterior. Ventralmente, a cabeça apresenta um sulco longitudinal mediano, que se encaixa ao redor dos pelos individuais do hospedeiro. As antenas apresentam 3 segmentos, são completamente expostas e são similares em ambos os sexos. Já o Trichodectes canis é um piolho pequeno, largo e de coloração amarela. Apresenta de 1 a 2 milímetros de comprimento, com marcas escuras sobre o corpo. A cabeça é mais larga do que longa. As antenas, que apresentam 3 segmentos, são curtas e expostas. A família Boviculidae contém o gênero Bovicula, que antes era chamada da malinha, encontrada em bovinos, ovinos, equinos e veados. Possuem cabeça arredondada com bochecha repartida. A cabeça é tão larga quanto longa. Cerdas abdominais são curtas, igual em filas transversais, e possuem manchas nas placas dorsais.
Importância médico-veterinária. Os animais se coçam e, por isso, podem apresentar altos níveis de estresse, podem adquirir uma má aparência e infecções bacterianas secundárias devido à lesão, perda de peso, queda de produtividade. E em grandes infestações, o animal espoja-se na terra para aliviar a coceira, não descansa, pouco se reproduz e o excesso de coceira arranca penas ou pelos. Também podem ocorrer mutilações e infecções bacterianas secundárias. Os mastigadores causam mais danos às aves do que aos mamíferos. Os piolhos mastigadores não causam lesão em humanos. O diagnóstico é feito a partir da observação de ovos ou das ninfas, ou dos piolhos adultos maduros. Na subordem Anoplura estão os piolhos picadores ou hematófagos. São parasitas de mamíferos e sugadores de sangue. Suas características morfológicas gerais consistem em grandes garras nos tarsos, cabeça menor que o tórax e antena com 5 segmentos. A primeira família é a família Pediconidae, gênero Pedículos, espécie Pedículos humanos e subespécies Pedículos humanos e Pedículos humanos capitis. Os hospedeiros dessas espécies são os humanos. Morfologia. O tamanho varia de 0,2 a 0,4 cm de comprimento. O tórax é sem segmentos aparentes. O abdômen com 7 segmentos e a garra das patas de tamanhos semelhantes. Ciclo biológico. As fêmeas ovipõem ovos operculados na base dos pelos ou cabelos. Os ovos se fixam e essa fixação se dá por uma substância que é secretada pela fêmea por glândulas coletéricas. Os ovos permanecem em períodos de incubação de 8 a 9 dias em condições ideais de temperatura e umidade que variam de 33 a 40 graus e 90% de umidade relativa. Apresentam metamorfose incompleta. Suas fases de vida são ovo, ninfa, 3 mudas, adultos, macho e fêmea. Cada piolho vive em média 9 a 10 dias sobre o hospedeiro. O ciclo completo dura em média 18 dias em condições favoráveis de temperatura e umidade. Importância medicina veterinária e saúde pública. As picadas provocam prurido e erupções na pele, causadas pela invasão de agentes secundários. Esse piolho não se desenvolve em animais. Família Pitiridae. Gênero Pityrus. Espécie Pityrupubis. Parasita de humano. É chamado de chato por causa do formato achatado do seu corpo. É encontrado no pubis, axilas, sobrancelhas e cílios. Ciclo biológico. Não é de muita atividade. Permanece preso aos pelos durante vários dias, quase sempre com as peças bucais fixadas na pele do hospedeiro. Além da região pubiana, pode ser encontrado em regiões densamente pilosas, como cabeça, sobrancelhas, axilas, etc. Após a cópula, que se realiza no hospedeiro, a fêmea põe ovos nos pelos da região pubiana e outras áreas do corpo. O período de incubação é de 7 a 8 dias, após os quais emergem as ninfas. Passam por 3 fases de ninfa. O ciclo de ovo a ovo é de em média 30 dias, com longevidade do adulto de 30 dias sobre o hospedeiro. Precisam da temperatura corporal para sobreviver. Adultos e ninfas sobrevivem de 2 a 3 dias fora do hospedeiro. Importância em medicina veterinária e saúde pública. A transmissão ocorre principalmente por via sexual, também por meio de toalhas, roupas, assentos de vasos sanitários e outros. Não se conhece transmissão de doenças, mas sua presença causa prurido mais ou menos intenso que incomoda o indivíduo. As picadas produzem manchas azuladas na pele decorrente da saliva das glândulas reniformes. Família Hematopinidae. Gênero Hematopinus. Primeira espécie é Hematopinus eurysternus. É um parasita de bovinos. Ocorre com maior frequência em animais adultos. As principais regiões corporais em que se localiza são pescoço, base da cauda e chifres. Em grandes infestações, a parasitose se generaliza por todo o corpo. Hematopinus quadripertussus. Parasita de bovinos. É a espécie prevalente nos trópicos. As fêmeas põem ovos quase exclusivamente nos pelos da cauda do animal. Hematopinus sui. Parasitas de suínos. Muito comuns no Brasil. Regiões mais frequentes onde são encontrados: dobras do pescoço, base das orelhas e entre as pernas. Hematopinus asinho. Parasita de equídeos. E Hematopinus tuberculatus, parasita de búfalos e bovinos. Importância em medicina veterinária e saúde pública do gênero Hematopinus. Leva à perda de produtividade dos animais. A picada do piolho, com inoculação de saliva irritante, provoca prurido, obrigando o animal a se coçar e a morder o local da picada para se livrar do inseto.
O ato de coçar pode provocar feridas que se agravam pela invasão de patógenos com evidente prejuízo para a saúde dos animais. A pele pode se tornar seca, com aspecto de sarna. Os animais parasitados, lesionados permanentemente pelos piolhos, não se alimentam direito e não descansam, o que origina queda de produção e prejuízo para os fazendeiros. Família Dinognathidae. Gênero Dinognathus. Espécie Dinognathus vitude. É um piolho de bovinos, sobretudo os de leite e os animais jovens. Essa espécie é encontrada principalmente no pescoço, nas barbelas, nas espáduas e no períneo. A espécie Dinognathus pedades ocorre em ovinos e a espécie Dinognathus setosus em cães. É mais comum em cães de pelos longos do que nos de pelagem curtas. Sua biologia é parecida com a do hematopinos. As fêmeas depositam os ovos nos pelos dos hospedeiros, são 3 estágios ninfais e a duração do ciclo é de 30 a 40 dias. Controle e profilaxia. É preciso isolar os animais infestados dos saudáveis, tratar os infestados com inseticidas, repetindo a aplicação após 10 a 14 dias, e manter uma boa higiene dos animais e das instalações em que eles vivem.